Eu sempre procurei, dentro das possibilidades, hábitos saudáveis, mas depois que eu descobri que eu ia ser mãe, nada mais era sobre mim, e sim sobre nós. É um sentimento inexplicável. É um misto de euforia, de medo, de amor, muito amor. E é por isso que agora eu procuro uma rotina ainda mais rigorosa. Alimentação saudável, meditação diária, contato com a natureza e prática de yoga. Os benefícios são inúmeros. Quem é que não quer ter uma gestação saudável, sem dores, segura, através de uma atividade saudável que gera ainda mais conexão com seu bebê? Essa rotina, ela está transformando a minha vida. E a minha missão nessa próxima semana é ajudar você, mamãe ou futura mamãe, a ter uma gravidez possível. Seja muito bem-vinda à Semana Mamastê. Olá, seja muito bem-vinda à nossa primeira aula da Semana Mamastê. Eu quero começar me apresentando. Eu sou Pérola Faria, sou atriz e também sou instrutora de yoga, agora com especialização em yoga na gestação. E eu sei que algumas pessoas aqui talvez já tenham me visto na televisão, porque eu comecei a fazer teatro com 6 anos de idade para melhorar a timidez e acabei transformando o hobby em profissão quando eu comecei a fazer novela em 2005. E muito antes do yoga ganhar o meu coração, essa era a única profissão que eu imaginava que eu ia ter. Até que mesmo dentro do meio artístico eu consegui me aprimorar como profissional por causa do yoga e eu percebi o quanto essa filosofia milenar era importante para a vida de qualquer pessoa, em qualquer situação ou qualquer fase, profissão ou propósito que a pessoa estivesse seguindo. Com isso veio a gestação, que fez eu me enxergar mais uma vez em um processo de adaptação totalmente facilitado pelo yoga presente no meu dia a dia. E isso independente de estar fazendo o asana, que são as posições do yoga, porque o yoga é mais do que isso. E é por causa disso que eu resolvi aprofundar 6 chaves do yoga que transformaram a minha vida e realmente fizeram sentido para mim, principalmente nessa fase da gestação. E nesses encontros eu vou destrinchar para vocês essas chaves e passar alguns exercícios para que você possa vivenciá-los no seu dia a dia. Os nossos encontros vão acontecer nos dias 18, 20, 22 e 25 de abril, às 7 horas, e o link vai ser enviado tanto para o seu e-mail quanto para o grupo do WhatsApp. Então fica atenta para não perder nenhum detalhe dessa semana, porque eu te garanto que você vai aprender técnicas muito necessárias para qualquer momento da sua vida. E agora eu estou diante do principal desafio da minha vida, que é ser mãe, e eu acho maravilhoso a gente gerar um serzinho dentro da gente, principalmente saber que a gente já pode cuidar dessa vida a partir de agora. E como instrutora de yoga, eu posso te garantir os benefícios de praticar yoga na gravidez. E são vários. Fortalece o sistema imunológico, prepara o seu corpo para suportar transformações físicas, te ensina a reconhecer suas emoções, a administrar essas emoções a seu favor, previne a diástase, já que ela trabalha a força do abdômen e do períneo, e fortalece o seu vínculo com o seu bebê, que é o mais importante. Só que nem todas as aulas que a gente vê por aí são 100% adaptadas para gestantes. E isso pode gerar risco e desconforto, tudo que a gente não quer nesse período, que é o mais importante da nossa vida. Por isso você vai aprender ao longo dessas 4 aulas as 6 técnicas para ter uma gestação mais tranquila, saudável e segura com yoga. E é importante lembrar que o conteúdo é teórico e prático, então fica à vontade se você quiser anotar algumas coisas, se achar necessário. E antes de revelar a primeira chave, eu quero fazer um experimento com você durante toda essa semana do Mamastê. Você vai precisar de alguns grãos de feijão, 2 copos de vidro ou uma caneca, uma etiqueta, algodão e um pouco de água. A ideia central dessa experiência é que somos aquilo que pensamos. Então, se pensarmos coisas negativas, essas coisas negativas acontecem. Já se pensarmos positivo, as coisas boas vão acontecer. Então, tudo depende do ambiente que você cria para os seus pensamentos, certo? Então, quanto mais reforço positivo, mais você acredita e vai naquela direção. E quanto mais você repetir a afirmação positiva, mais ela vai fazer parte de quem você é e mais vai fazer parte das atitudes que você vai tomar no seu dia a dia. É por isso que nessa experiência você deve elogiar e falar coisas boas todos os dias para o feijão que você quer que desenvolva mais. E o outro feijão você simplesmente vai ignorar. Então, coloca os dois no mesmo ambiente para receberem a mesma quantidade de luz, a mesma quantidade de água, mas lembra de só falar coisas boas para aquele que você determinou que vai ser o feijão forte. Só pede para ninguém mexer nos feijões além de você.
tá? A experiência tem que ser totalmente sua. Agora, para você entender do que eu tava falando, tá aqui. Eu vou narrar a experiência para vocês. Eu trouxe 2 copinhos pequenos, mas pode ser um copo normal de vidro ou uma caneca. E eu vou colocar 4 grãozinhos de feijão em cada um deles. Só que antes a gente forra o copo com um pouquinho de algodão, bem no fundo, dos 2. Fazer do outro lado também. Lembrando que um copo vai ser o feijão que a gente quer que cresça, enquanto o outro vai ser o que a gente vai simplesmente ignorar. Quando eu digo ignorar, é ignorar mesmo, gente. Não precisa falar coisas ruins, é só ignorar o feijão. Coloca 4 grãozinhos em um copinho e 4 em outro. Agora, bem no centrinho, a gente forra com mais um pouco de algodão. Depois de forrado, eu gosto de fazer uma coisa para fortalecer o meu feijão que eu quero que cresça e para saber identificar ele com mais facilidade. Cresça. Pronto. E eu vou colar para identificar o feijão que eu quero que cresça forte. Agora a gente pega um copo d'água e pode molhar bem pouquinho, só umas gotinhas mesmo de água. E todos os dias você vai botar a mesma quantidade de água nos 2 feijões. Eu gosto de botar aqui em casa numa janela, um em cada extremidade da janela. E tem que ser uma janela que ninguém suba. Se você tem gato, animal em casa, toma cuidado para eles não mexerem nos feijões. E todos os dias você vai falar coisas boas para o feijão que você determinou que vai crescer, que vai ser o seu feijão forte. E o outro você vai simplesmente molhar e deixar no mesmo cantinho, ignorar. Por exemplo, eu molhei os 2 da mesma forma, mas todo dia quando eu molhar o feijão que eu quero que cresça, eu vou falar alguma coisa para ele. Oi, meu lindo, bom dia, cresce, tô esperando você crescer, tô torcendo por você, tô aqui te esperando. Esse aqui eu só molho. Cresce, meu lindo. Bom dia, boa noite, boa tarde. Você é forte, acredito em você. Você vai crescer. E é isso. Durante essa semana a gente vai ver o que acontece com o feijão que a gente determinou que vai crescer mais do que o outro. E eu quero saber como é que vai ser com você. E agora a gente vai falar sobre a chave básica da nossa vida, a respiração. Você sabe respirar? Será que alguém já te perguntou isso antes? E você sabia que nós somos os únicos seres vivos capazes de interferir conscientemente na nossa respiração? E isso nos torna capazes de modificar nossos estados físicos, mentais e emocionais. Além disso, exercitar a respiração também aprimora a absorção do prana no nosso corpo. É uma energia de origem solar, mas pode se manifestar depois da metabolização, ou seja, indiretamente, sendo então absorvida pelo ar que respiramos, pela água ou pelos alimentos que a gente ingere durante o nosso dia. E o prana, ele pode ser visível, sabia? Você pode fazer essa experiência num dia de sol, você fixa o olhar num ponto vazio do céu azul. Você vai ver uns pontinhos dourados piscando assim. Esse é o prana. E o prana pode ser absorvido e deve ser absorvido sempre pelas narinas, ou seja, a respiração deve ser nasal, nunca pela boca, silenciosa e completa. A gente já sabe que o bebê compartilha das emoções da mãe. E não tem uma barreira entre a emoção do bebê e o que a mãe sente. Só que o bebê, desde os primeiros meses de vida, ele sente as emoções da mãe como suas e por isso existe uma forte conexão que faz a gente entender a importância da gestão emocional na gravidez. E além do bebê que sente as emoções da mãe, a mãe também sente as emoções do seu bebê. Tanto que muitas vezes as mães conseguem prever o momento que o bebê vai acordar. Elas acordam um pouquinho antes dele chorar no berço, já sabem perceber o momento da amamentação. Então, esses exemplos deixam mais claro ainda pra gente que existe a necessidade de perceber não só ao seu filho,
mas como a você mesma também. Como você está se cuidando, o que você tem sentido durante a gravidez. Essa fusão emocional entre a mãe e o bebê é facilmente percebida e fortalecida com a prática. O yoga, ele é autoconhecimento. Então, com isso, a gente cria uma percepção clara do nosso corpo, como ele funciona, do que o nosso corpo naturalmente precisa para se sentir bem. E isso inclui todos os cuidados da gestação, a forma como a gente se alimenta, como que a gente movimenta nosso corpo e quanto tempo a gente precisa para dormir, por exemplo. A gente aprende também, com o passar dos anos, a terceirizar nossas emoções, e eu já falei sobre isso. A gente entrega na mão de outros profissionais algumas responsabilidades que deviam ser nossas. O corpo é muito inteligente, ele sabe como deve agir para nos fazer bem. O problema é que a gente foi distanciando essa escuta interna e assim ficou cada vez mais difícil perceber o que realmente é bom para o nosso corpo, o que não é. E da mesma forma que a gente se distancia dessa percepção, a gente também para de se conectar com tudo que está dentro, até mesmo o nosso bebezinho. E como que a gente pode resgatar essa percepção? Treinando trazer a atenção para dentro de novo. E eu digo de novo porque é da nossa natureza se ouvir, mas a gente desaprendeu isso com o passar dos anos. Só que se a gente fizer o treinamento correto, a gente consegue conquistar essa percepção de novo e ela nunca mais deixa de existir. E aqui, na Semana Mamastê, eu te apresento diversas técnicas como essa que eu vou passar aqui agora, mas elas têm muito mais valor se elas forem utilizadas juntas. Então agora a gente vai fazer um exercício de respiração para, primeiramente, conhecer a respiração completa, que é tão importante para dar vitalidade para o nosso corpo, para oxigenar nossas células, para transportar energia para todo o nosso corpo, dar mais disposição, entusiasmo e começar a sentir de novo essa ligação com todos os órgãos e com todo o espaço do nosso tronco. No dia a dia, a gente acaba respirando de forma mais curta e mais rápida, principalmente com tanta demanda de trabalho, mensagem para responder no WhatsApp, tarefas para cumprir, e assim a gente até esquece como se respira de verdade, né? Ah, mas como assim, Pérola? Se eu esquecesse de respirar, eu já tinha morrido, né? Não! A questão é que a gente se acostuma a não perceber a respiração, que dirá as outras coisas, né? Ah, mas eu percebo minha fome, minha barriga ronca, sei lá, um exemplo, né? Mas será mesmo que você percebe a sua fome? Ou será que você se habituou com horários estipulados da sua alimentação pela indústria? É muito mais sutil do que a gente pensa, sabe? É por isso que o exercício a seguir vai parecer bobo, mas é a chave para a grande transformação da sua vida. Então, vamos começar o nosso exercício de respiração. Pode se sentar confortavelmente em qualquer lugar. Se você estiver sentado no chão, como eu, você vai aproximar o calcanhar direito da base da coluna e o esquerdo vem por fora. Isso é só por uma questão de polaridade, principalmente para as mulheres, que depois eu vou explicar mais pra frente o que significa isso. Se você estiver numa cadeira, não tem problema nenhum. Você pode sentar como você quiser. O ideal é que você, com o tempo, se acostume a manter as suas costas eretas, sem apoio, para também ter essa força de base da coluna. Mas, por enquanto, pode sentar como você quiser. O ideal é que a gente treine realmente a respiração completa agora. Você vai unir os dedos médios, posicionar primeiro na parte baixa do abdômen, bem aqui uns 4 dedos abaixo do umbigo, e com os dedos médios unidos, você vai inspirar, levando a atenção para a parte baixa do abdômen, enchendo a parte baixa, e você vai perceber que os seus dedos vão se movimentar para fora. Quando você inspirar, seus dedos se afastam e ao exalar, eles se unem novamente. Isso vai te trazer a consciência da respiração abdominal, que é chamada de Adhama Pranayama, e é a respiração que é responsável por 60% da nossa capacidade pulmonar. Pode fazer o treino enquanto eu falo essas informações, para você ir percebendo esse movimento de expansão do abdômen para fora e a retração do abdômen para dentro quando você expira. Então, essa é uma regra básica para você decorar. Ar para dentro, barriga para fora, ar para fora, barriga para dentro. Eu falo muito sobre isso porque às vezes a gente tem a mania de respirar e encolher o abdômen. Só que isso faz com que a gente respire na parte alta, que é a respiração mais curta. Você vai entender já já, eu vou chegar lá. Então, sempre que você inspirar, lembre de
levar o abdômen para frente. E quando você exala, você contrai o abdômen de novo. Por isso é ideal fazer esse movimento com os dedos para que você perceba esse movimento da musculatura. Depois da parte baixa, a gente posiciona as mãos mais em cima aqui nas costelas para a gente fazer o treino da respiração da parte média do abdômen. Então você vai inspirar, pode contrair um pouco a parte baixa só para você perceber o ar preenchendo principalmente a parte média. Você vai sentir as costelas se afastando e o dedo naturalmente se afasta também. Quando você exala, ele se une novamente. Então faz mais alguns ciclos dessa respiração para você sentir esse afastamento. Inspira e exala. Você percebe esse movimento lateral das suas costelas. Essa é a parte média, chamada de Madhyama Pranayama, e ela é responsável por cerca de 30% da capacidade pulmonar. Então 60%, 30%. E quando a gente passa para a parte alta, ela é um pouco mais difícil de sentir, porque realmente é a menor parte do nosso abdômen. Então posicione aqui as mãos assim, meio em diagonal, acima do peito. E ao inspirar, perceba a parte alta se movendo, apenas a parte alta. Não mova as costelas, só a parte alta mesmo. Inspira. Você vai perceber que ela é mais curta, ela acaba rápido, né? Você logo percebe o ar vindo para as costelas também. E exala. Você tem que perceber a parte alta subindo um pouquinho. É um pouco mais difícil essa respiração, porque ela é mais curta. Ela é responsável por cerca de 10% da nossa capacidade pulmonar. Então, essa é a respiração completa. Se você quiser, você pode treinar durante o dia a dia a respiração completa, começando pelo abdômen, enchendo o abdômen, depois a parte média e por fim a parte alta. E ao exalar, sempre da forma inversa. Primeiro a parte baixa, depois a parte média e por fim a parte baixa do abdômen. Assim a gente usa completamente os nossos pulmões. Olha como é diferente ter essa percepção da respiração, né? Porque muitas vezes a gente só utiliza a parte alta ou a parte média do abdômen. A gente mal tem a noção do tanto que a gente consegue encher os pulmões de ar quando a gente utiliza também a parte baixa. Mas você pode perceber, por exemplo, que uma pessoa dormindo, como ela respira naturalmente com a parte baixa do abdômen, porque é a respiração natural do nosso corpo. É a respiração que nos dá mais oxigênio, leva mais oxigênio para as nossas células, para todos os órgãos do nosso corpo, para o nosso bebezinho. E é a respiração que vai fazer com que a gente sinta mais o que o nosso corpo precisa, porque a gente começa a se conectar com ele, de dentro para fora. Então eu vou esperar seu feedback, faça ao longo dessa semana esse exercício de respiração, depois me conta como foi. E também, se tiver alguma dúvida sobre a experiência dos feijões, pode me mandar mensagem, eu vou estar lá pronta para responder vocês. E eu quero saber notícia dos feijãozinhos de vocês também, tá? Muito obrigada pela participação e pela companhia nessa nossa primeira aula. E agora você já tem a primeira chave para o seu autoconhecimento. E eu acabei de postar uma foto no meu Instagram, eu quero que você vá lá, curta a foto e comente com a hashtag #RespiraMamãe. E deixa aqui o seu comentário ou a sua dúvida sobre o conteúdo de hoje e aproveita e envia para aquela sua amiga que está gestante ou que você acha que também devia saber desse conteúdo. E na próxima quarta-feira a gente tem um encontro marcado aqui às 7 horas da noite, não perca, que eu vou te entregar as outras 2 chaves para o seu autodesenvolvimento, a atividade de purificação e as técnicas orgânicas. Então, um beijo e até quarta-feira!